Mudando um pouco do assunto, a gente fala agora sobre a saúde da garotada. Afinal, férias, praia, né, mais tempo no sol, na rua. Como evitar as viroses, né, e curtir as férias com saúde? Quem vai contar agora o segredo pra gente é a pediatra, né, Kalídia Pasquale, ou como a gente já chama aqui, né, doutora Cacá, né, bom dia. Bom dia. A gente tá quase mudando seu nome aqui, Kalídia Fonseca, gente, né? Filgueira Mata uma, mas não agora, muda. né? Agora vai mudando assim, mas a gente chama de doutora Cacá. Doutora Cacá, seja muito bem-vinda aqui à nossa sala. Obrigada. Fonseca Filgueira agora, porque eu sou uma mulher casada, então tenho... Ah, entendi. Mas é doutora Cacá, né? A maioria Doutora chama Cacá, assim. como a gente falou agora, nesse período agora de férias, e aí os pais adoram porque a família se reúne, vai todo mundo, né, para as praias. A garotada, muito tempo na piscina, eu queria falar sobre isso. Existe um tempo determinado para a criançada ficar no sol, os pais precisam ter cuidado com isso ou pode deixar livre mesmo? É importante a gente sempre respeitar os horários, né? Aquele horário ali de pico. Então, assim, eu sempre falo até às 10 da manhã e após as 16 horas, sempre com o uso de protetor solar. Então, a gente aplica ali 30 minutos antes da exposição. Como aqui é muito quente, então é muito importante também a gente fazer os filtros físicos, né? As medidas de proteção física também. As camisas com proteção solar, chapéus, óculos de sol, barracas. Então, nunca deixar a criança ali exposta somente com o filtro solar. Sempre a gente reforçar um pouquinho mais. E aí, reforçar também o fato que a gente precisa reaplicar esse protetor a cada 2 horas, é muito importante. Sempre está renovando. Isso, Agora, doutora, eu acho interessante quando você coloca essa questão da camisa, porque eu acho que é muito comum a gente ouvir os pais falarem assim, né? Olha, já é muito quente, quando eu coloco a camisa fica mais quente ainda. Isso é um mito? É porque, na verdade, assim, termina que essas camisas hoje, elas também têm esse controle térmico, né? Então, acaba que não fica tão quente, ou seja, né? são Porque a criança camisas vai térmicas. a criança vai estar na água, né? Então ali molha e acaba trazendo um conforto também, aquela roupa que vai estar ali molhadinha. Tem que ter cuidado também com as roupas molhadas, então, principalmente as meninas, né? Que elas têm mais predisposição para vulvaginites, infecções urinárias. Então, terminou ali o banho de piscina, de mar, já é importante trocar a roupa, colocar uma roupinha seca, né? Tirar aquela roupa de banho. E aí a gente fala de piscina, a gente já puxa uma coisa que é interessante, né? Porque tem a pausa para o lanche, a hora da alimentação, né? E eu acho que uma das coisas que a gente fala muito hoje em dia, não só para criança, para adulto, para todo mundo, é essa questão da alimentação. E como é que deve ser a alimentação da criançada nesse período de férias? Porque às vezes a impressão que a gente tem, né, é dizer assim, ó, nas férias pode tudo. E aí, realmente pode tudo? Ou tem que ter uma maneirada, uma regrada aí na alimentação da criançada? A gente acaba falando assim, muito mais na questão do alimento de boa procedência, né? Aquele alimento, claro, a gente sempre opta pelo alimento mais saudável, as frutas, né? Aquelas comidas que sejam mais adequadas para cada faixa etária, mas que sejam comidas de boa procedência. Então, eu sempre peço para levar o lanche da criança. Evitar, principalmente nas crianças menores, né? Adquirir comida em lugares que você não conhece, não confia, com todo respeito aos vendedores, mas ali ver se aquela comida está sendo bem conservada, porque às vezes fica o dia todo ali, né, exposta. Então, criancinha pequenininha é importante levar o lanche de casa. Tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado, né? Agora, doutora Cacá, o que a gente também ouve muito falar agora é a questão das viroses, né? Viroses, o pessoal fala muito, esse período agora, a criançada tem muitas viroses. O que é que causa essas viroses na criançada nesse período? Então, as viroses, né, elas são causadas por vírus, né? São infecções virais. E aí, nesse período do verão, a gente tem mais chuvas também. Então, termina que tem, né, agora, principalmente depois de fevereiro, março, elas vão dar aquele boom que a gente tem anualmente aqui na nossa região. Mas é ter os cuidados, né? Lavagem das mãos, né? E aí,
esses cuidados de transmissão, né? Como, graças a Deus, a pandemia já deu uma acalmada, a gente não está mais em pandemia, né? Então, mas eu sempre falo, não é que a gente vai andar de máscara, mas a gente vai ter os cuidados de higiene, os hábitos que nós né? adquirimos com a pandemia, por exemplo, de lavar mais as mãos, de higienizar as mãos antes da alimentação, né? Após ir ao banheiro, por exemplo. Então, esses hábitos de higiene, eles são super importantes. E se sua criança está doente, por exemplo, está com sintomas gripais, né, com sintomas de uma virose gastrointestinal, por exemplo, evitar o contato com outras crianças naquele momento, né? Deixa ela ali guardada, bastante líquido, uma alimentação leve, saudável, para que ela possa recuperar a energia rapidamente, né, a saúde e curtir o verão. Vamos falar também de segurança, né? Uma coisa Isso que a gente não pode esquecer. Tempo de piscina já falou, de alimentação e de segurança. O que é que os papais e as mamães podem fazer, né? Para redobrar a atenção nesse período? Então, o verão é um período que a gente vai muito para praia, piscina, clubes, hotéis, e aí aumenta um pouco a chance dessa criança se perder, dessa criança, né, sair ali da visão dos pais. Eu já me perdi quando eu era pequenininha, eu tinha 4 anos, e eu me perdi aqui na praia de Ponta Negra, e meus pais ficaram loucos. Naquela época não tinha celular, né, então assim... E, doutora Cacá, é interessante colocar isso, porque a gente vê que as praias estão lotadas. Lotadas. E cheias de turistas. Então, assim, Exato. além do nosso pessoal, ainda tem um pessoal de fora, o que tem um montante de gente, né? E é algo muito comum, não é difícil de fazer, de se acontecer, é de perder uma criança de vista, né? Quando eu me perdi, graças a Deus, uma pessoa me encontrou e me devolveu, mas meus pais já estavam loucos. Então, assim, eu sempre oriento roupas com destaque. Então, evita biquínis de cor clara, né? Roupas de banho, bota aquela roupa de banho neon mesmo, coloridona ali, que vai destacar no meio ali do mar, né? Então, evita as cores da natureza, coloca rosa, laranja, aquele verde bem chamativo. E uma coisa que também é importante a gente usar são as pulseirinhas de identificação. Então, coloca ali o nome da criança, o telefone, porque é uma forma de que, se alguém encontrar aquela criança, vai ser mais fácil entrar em contato com a família. Existe também umas pulseiras que a gente pode colocar na mão, e na mão da criança ela tem um cordãozinho, então você fica ali, né, toda hora ligada à sua criança, principalmente a criança pequenininha, e tá sempre de olho, não deixar ir sozinha para o mar, até pelo risco também, né, de afogamentos. Não é só se perder, mas a gente também tem que ter a segurança em piscinas, em praias, aquela criança que ainda de repente não sabe nadar. Então, o uso adequado e correto das boias, né, dos salva-vidas. Então, tá sempre ali de olho. Criança pequena tem que estar de olho. Tem que estar de olho, né? Como diz, cega mesmo, Cega se descuidar. mesmo. Agora, a doutora Cacá, tem uma telespectadora que fez uma pergunta muito interessante, e eu acho que muita gente vai achar também interessante isso. Ela é mãe de primeira viagem, né? Sim. E o que acontece? Ela separou do ex-marido, estão divorciados, né? E o filho vai viajar primeira vez com o pai. E a dúvida dela é a seguinte: o que é que ela faz? Manda uma farmacinha? O que é que ela faz para prevenir junto com o pai? Como é que ela faz? E eu acho que principalmente as mães de primeira viagem, né? Ou então quem não é mãe de primeira viagem, por estar nessa questão do divórcio, né? Que é uma coisa delicada. E aí o filho vai ficar distante, né? E nem sempre os pais se dão bem. E aí, doutora, socorro, o que é que essa mãe faz? Então, primeiro que tudo, é muito importante que ela tenha um canal de comunicação com a criança, né? Seja através do pai, seja através de alguém que vai estar nessa viagem, para que ela tenha esse contato, né, sobre o que está acontecendo, até porque a criança ela precisa, né, dessa relação o mais amigável possível. Mas é importante, sim, montar uma farmácia com as medicações já usadas pela criança. Então, evitar a automedicação. Então, essa criança certamente deve ter um pediatra que possa auxiliar em algum momento ali de desespero, né, ao longo da viagem. Mas as medicações mais importantes, geralmente medicações para dor, febre, náuseas, são as medicações que a gente acaba levando. Antibióticos, medicações mais específicas, aí sim devem ser orientadas exclusivamente pelo pediatra. Mas essas medicações mais simples não tem problema algum? Essas medicações mais simples, geralmente as mães elas já têm, né? Os pais já têm ali uma orientação. Eu, por exemplo, no consultório, quando a criança vai, eu já oriento ali aquela família em caso de febre, de dor, de náuseas, né? Às vezes tem criança que enjoa durante as viagens, então a gente já medica com medicações que já são conhecidas e já são usadas, né? Um antialérgico também é importante, aquela criança às vezes que tem alergia alimentar, alguma coisa, então é bom ter ali na mão. Ah, muito bom. Agora tem outra pessoa, que é a Lúcia.
Ela está dizendo que apareceu manchas no corpo, né? Manchas brancas. Sim. Eu acho que é o famoso pano branco e ela Sim. quer saber o que é que ela pode fazer. E eu acho que nesse período agora, né, de contato com muita água, muita gente, a criançada solta. E aí, doutora? Pois é, o cuidado com a pele é muito importante, né? Então, eu sempre falo, uso de protetor solar e hidratação da pele. Às vezes a gente esquece de hidratar, né? Então, às vezes a criança brinca, passa o dia no sol e à noite ela não hidrata aquela pele. Então, é importante hidratar porque muitas vezes, assim, a gente, claro, precisa examinar para saber exatamente como são essas manchas, mas podem ser por ressecamento também, né? Às vezes aquela pelezinha mais seca e ela pode ficar com essa cor um pouco mais esbranquiçado, e aí pode ser infecções também, fúngicas, né, enfim. E aí é sempre importante avaliar, mas a hidratação, uso de repelentes também, se você for para casas de campo. Uso de repelentes é muito interessante, Isso. principalmente que a gente tem a cultura que criança mora na capital, aí vai visitar a casa dos avós do interior, né, e tem aquela casa do campo, às vezes aqueles lugares de serra. O repelente é importante, muito né, importante. doutora? E o repelente a gente não recomenda para dormir. A gente usa durante o dia. Para mim era normal passar o repelente e dormir. Quer dizer que não é legal isso? Durante a noite, o ideal é você usar medidas de barreira mesmo. Mosquiteiro, né, roupas longas. O repelente, geralmente durante o dia, né, respeitando ali o horário de reaplicação dele. Cada repelente tem lá suas recomendações. E também o repelente adequado para cada faixa etária. Ah, bacana, bacana. Muito bom sempre tirar as dúvidas, né, aqui e sempre cuidar mais das nossas crianças, das crianças que são futuro presente, né? Então a gente precisa cuidar cada vez mais delas. Verdade. Eu quero agradecer, viu, doutora Cacá? Eu também quero estar agradecer. aqui mais vezes, né? Claro. Crianças sempre tem alguma coisa, né? Principalmente as mães aí, a gente vê o pessoal participando. Eu peço até desculpa, pessoal, porque não vai dar pra gente atender a todas as dúvidas aqui, né? O tempo é curto, mas que bom que a gente pôde ajudar muita gente aí, né? E tirar as dúvidas. Sim, e eu quero deixar um recadinho agora para as crianças, né? Para as famílias aproveitarem o verão, tirar a criança das telas, ter contato com a natureza, curtir nessa época com responsabilidade e todos os cuidados que a gente falou aqui. Obrigada Obrigada e até também. a próxima. Até.